Bom dia. Alô, bom dia. Como estão? Vamos aguardar um pouco para todos também começarem a chegar, para poderem ter acesso ao nosso direto. Espero que estejam a ter um sábado fantástico, como sempre. Hoje decidi, na nossa conversa, abordar também o tema da UPA, que é a União para a Proteção dos Animais. Já há bastante tempo que eu sou voluntária na UPA, ajudo dentro do que posso e também tento angariar mais voluntários e trazer mais consciência também da nossa sociedade para esta causa, que é a causa dos animais que são abandonados. No caso, a UPA, a União para a Proteção dos Animais, é um albergue de cães que fica ali na zona de Sintra e que tem feito um trabalho extraordinário ao longo dos anos. Então eu vou aproveitar mais um direto também para que todos possam ajudar. Quem quiser ajudar a UPA, vocês têm aqui em baixo, no nosso live, tem lá um botãozinho que é só carregar e dão o donativo que quiserem e que puderem. Eu sempre estimulei mais os donativos em géneros, não é? Quando fazia as minhas aulas ao ar livre durante estes anos todos a favor da UPA, todos os meus alunos e os amigos dos alunos, a família, quem quisesse aparecer fazia aula e trazia um donativo em géneros. Realmente é uma ajuda preciosa, alimentos, roupas, brinquedos, mantas, detergentes, tudo isso. Agora, como estamos limitados, não podemos fazer a aula presencial, temos uma palestra também para vocês poderem trabalhar os conceitos do yoga antigo. Eu decidi começar o mês de maio, não é? A ajudar a UPA, como sempre, como tenho feito já há alguns anos. Só que agora nós fazemos, o donativo tem que ser direcionado para os meios financeiros da UPA. Portanto, fiquem tranquilos que tudo aquilo que vocês colocam aí como donativo vai direto para a UPA, vai para despesas veterinárias, vai para despesas do albergue, para a alimentação, para a roupa, as mantas, todo o trabalho de limpeza, tudo aquilo que é preciso para manter um albergue com cerca de 90 cães, oscila, não é? No verão nós sabemos que aumenta bastante o número de animais que é abandonado, infelizmente, no nosso país. E pronto, e fica essa ressalva também para começarmos o nosso direto, com um grande abraço para todos aqueles que eu já não vejo há muito tempo na UPA, mas que espero ver em breve. As visitas na UPA neste momento estão praticamente suspensas, apenas podem fazer visitas para donativos, mas por marcação, e têm que enviar o e-mail para a UPA a solicitar a visita. Podem também amadrinhar ou apadrinhar algum animal, algum cãozinho que vocês tenham mais empatia. E as adoções são todas responsáveis e também são através de marcação, ou seja, têm que marcar a visita, têm que conhecer o albergue e passa sempre por uma marcação com uma data que é selecionada pela UPA e dentro da vossa disponibilidade. Tá bem? Consultem a página da UPA, tem lá o e-mail para o qual se devem dirigir e tem também todos os meios ao vosso dispor para poderem fazer donativos ou ajudar os animais. Muito bom, posto isto, já estamos todos reunidos, ou quase todos, está tudo a chegar devagarinho, então vamos começar com o nosso tema hoje, que é Yoga Nidra. Dentro do Ashtanga Sadhana, prática completa do Swastika Yoga. Este é o 7º Anga, portanto estamos quase a chegar ao final, não é? Estamos já com 6 Angas para trás, 6 partes, que são todas fundamentais, e na semana passada nós falámos de Asana, que são as técnicas corporais. O Yoga Nidra vem depois do Asana na prática ortodoxa, nós podemos mudar os Angas, tornando assim a prática heterodoxa, mas dentro do Sadhana ortodoxo, o Anga Yoga Nidra vem sempre depois do Asana. Porque na realidade o Yoga Nidra significa literalmente o sono do yogin, apesar de não ser o sono, porque nós não vamos dormir, não é? Vamos estar conscientes e lúcidos ao longo de toda a técnica. Porém, é uma forma do yogin repousar e assimilar tudo aquilo que tem vindo a realizar desde o início da prática até àquele momento. Uma vez que nós vamos trabalhando por etapas, então primeiro nós fazemos o aquietamento inicial, depois fazemos a força da gratidão, estabelecemos ali uma ligação com os arquétipos, realizamos os mantras, no 3º Anga já com a vibração da energia e do ultrassom no nosso corpo, seguido da respiração, do pranayama, que vai dinamizar e expandir toda a nossa energia interna, transformando-a de acordo com o que pretendemos, seguido do kriya, que é a purificação interna, que prepara o corpo para asana, para técnicas corporais, físicas, e
Por fim, então, o Yoga Nidra, que é onde nos encontramos hoje, que é aquele momento em que o yogin, depois de trabalhar intensamente o corpo físico e de assimilar e de acumular tudo aquilo que tem para trás, se deita num asana que se chama Shavasana. Então é um asana muito popular, porque o yogin deita-se de costas, de pernas e braços afastados e as palmas das mãos voltadas para cima. Essa é a variação clássica. Nós temos outras variações, dependendo daquilo que o yogin pretende, ou até mesmo de alguma dificuldade de ter a coluna vertebral apoiada no chão, pode-se deitar lateralmente, ou até em decúbito frontal, com o abdômen no chão. São variações. A clássica é sempre desta forma que eu descrevi, deitando-se com a cabeça no alinhamento da coluna, as costas no chão, as pernas e os braços ligeiramente afastados, os olhos suavemente fechados e as mãos voltadas para cima para maior receptividade. Então, nesse asana, o yogin vai atingir imobilidade. Vai sentir que aquele é o momento de parar, por fim. E sabendo que essa pausa é vital, vai também, desde logo, despoltar o mecanismo fundamental no seu sistema nervoso central. Então, nós sabemos que existe sempre um equilíbrio, ou deve haver um equilíbrio, nem sempre existe, entre o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Então, o simpático é aquele que nos leva para o síndrome de luta ou fuga, ou seja, estamos sempre em ação-reação, ação-reação, ação-reação. Vem um estímulo e nós reagimos ou divergimos desse estímulo, certo? Porém, no sistema nervoso parasimpático, o que vai acontecer é repouso e assimilação perante esse estímulo ou contornando o estímulo. Na verdade, muitas vezes o que acontece hoje em dia, e nós sabemos que a nossa vida moderna poucas vezes nos leva a repousar e a assimilar os estímulos. Na realidade, nós estamos constantemente no luta ou fuga, e é isso que vai trazer níveis de stress que são preocupantes. Como nós já falámos, acho que nas primeiras aulas, stress não é mau, não é? Excesso de stress, dessa energia, é que é pernicioso. Então, a energia de stress é uma energia positiva se for administrada corretamente. Ela obriga-nos e leva-nos a agir, a sair daquela zona em que nós estamos demasiado acomodados e que vamos transformar coisas, a nossa vida, as nossas ações, pensamentos, para uma forma construtiva evoluirmos também. Porém, esse stress em demasia constantemente, se estamos o dia todo com estímulos de luta ou fuga, sem pausas, sem recuperar dessa luta ou fuga, o nosso sistema parasimpático não é ativado da forma correta. Fica ali, esquecido, e o que acontece muitas vezes é aquele estado de burnout, que é terrível, não é? Porque hoje em dia, infelizmente, cada vez ouvimos mais falar do burnout, que é o esgotamento, que é o stress, e que é essencialmente a incapacidade que o ser humano tem de equilibrar esses estímulos no seu dia-a-dia. E esses fatores muitas vezes são externos, são alheios a nós. O que acontece é que nós ainda não aprendemos a libertar aquilo que não podemos processar. E muitas vezes existe uma pressão da sociedade para que nós façamos uma constante reação a esses estímulos, porque se não o fizermos somos fracos, somos colocados para trás. Existe agora uma coisa muito falada também, que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out. A pessoa tem receio de ficar de fora dos acontecimentos, então acorre tudo e está sempre pronto, sempre online, sempre capaz de responder a tudo. E é muito interessante, até no meu dia-a-dia, quando eu observo os meus amigos, os meus alunos, aqueles que me são mais próximos, os familiares, a forma como eles às vezes respondem a algo que lhes é solicitado ou até num momento de pressão. E aí eu entendo logo se aquela pessoa tem a perfeita noção de ter esse equilíbrio ou não. Que é a pessoa que está constantemente a responder e-mails, responde imediatamente, está sempre a atender o telefone. Ou aquela que tem horários para, não é? Eu já entendi que há pessoas, e eu tento fazê-lo também, que têm horários para responder a um e-mail, que têm horários para atender o telefone. A partir daquela hora já não atendem o telefone a ninguém, a não ser que seja um familiar ou um amigo num caso urgente. Mas isso é fundamental, o saber desligar. E é aqui que, dentro da nossa prática, entra o Yoga Nidra. Porque quantos de nós, ao longo do dia, conseguem ter, digamos, 8 horas de sono? Quando eu digo dia, digo o dia todo, não é? Dia e noite. O nosso processo de 24 horas.
Algum de vocês consegue ter 8 horas de sono ou sente-se bem com 8 horas? Porque há pessoas que precisam de menos, não é? Há pessoas que ficam, se dormirem 8 horas, se no outro dia sentem-se cansados. Mas na realidade nós temos que cada um de nós perceber como funciona o nosso biorritmo, o nosso ritmo biológico. E dependendo desse entendimento, então, adequar o nosso repouso a essa vivência diária. Nós sabemos que há pessoas que precisam de muito poucas horas de sono, não é? Temos o exemplo aí do professor Marcelo, que toda a gente vê, que o senhor não dorme, basicamente. Ele dorme para aí 4, 5 horas e às 6 da manhã já está a nadar ali na Baía de Cascais. A verdade é que existem pessoas assim e que funcionam lindamente assim, mas regra geral nós temos que ter a perfeita noção de como funciona a nossa máquina e não nos desligarmos dela. Então, na verdade, tudo aquilo que eu disser é sempre adaptável, não é? A partir das palestras, tudo o que eu disser é adaptável dependendo da vossa vivência diária. Agora, fazendo essa observação, vamos perceber se ao longo do dia nos encontramos cansados, se à noite, mesmo cansados e exaustos, temos dificuldade em adormecer. Isso é um sinal de stress, é um sinal de burnout, é um sinal de cansaço. E o cansaço que não nos permite repousar é o pior de todos. Porque muitas vezes nós estamos cansados, tivemos um dia longo, mas chega aquela hora de deitar, de dormir e de recuperar e nós conseguimos e vamos e no dia a seguir estamos novos. Então aí a máquina está a funcionar bem. Como é que o Yoga Nidra entra neste processo de reprogramação emocional, mental e de gestão de stress? Dentro da nossa aula, quando nós nos deitamos em Shavasana para realizar o Yoga Nidra, nós temos a possibilidade de realmente aprender a descontrair, que é uma das nossas dificuldades também. Muitos de nós não sabem descontrair. Quando nos dizem para parar, para relaxar, muitas vezes eu olho para os meus alunos, alguns deles estão tensos, ou estão deitados, mas estão constantemente a mexer-se, ou mexem no cabelo, ou abrem os olhos, ou levantam a cabeça para ver se está tudo deitado. Acontecem coisas engraçadíssimas, porque a pessoa não está habituada a estar ali deitada 5 minutos, por vezes 10 minutos, dependendo do objetivo da prática nesse dia, e tem muita dificuldade em parar, em olhar para dentro, em aquietar. Sabendo que o Yoga Nidra tem sempre uma indução, ou seja, o vosso professor, aquele que vos vai relaxar, descontrair na vivência, ele na verdade faz-vos uma viagem de intronáutica. Ele dá-vos sugestões que começam sempre pelo corpo físico e que depois se tornam mais subtis. Então, idealmente, quando o vosso professor vos deita e diz para se acomodarem em Shavasana, das primeiras coisas que o professor diz é: faça uma inspiração mais profunda e ao expirar descontraia e relaxe todo o seu corpo, sabendo que tudo é gradual. Então nós vamos começar da forma correta sempre da planta dos pés para o topo da cabeça. Essa é a forma correta e segura de realizar um Yoga Nidra, porque o Yoga Nidra muitas vezes é confundido, mas não pode e não deve ser confundido com um estado de hipnose ou de alguma reprogramação que tem a ver com terapia. É exatamente o inverso, porque nós começamos sempre por descontrair dos pés para a cabeça, portanto o praticante está sempre lúcido ao longo da técnica. Na verdade, existe um fio condutor, ele mantém-se mesmo que viaje, mesmo que ele desligue daquilo que o professor vai dizendo. Quando o professor diz para ele regressa sempre. E ao regressar, naturalmente vai regressar com mais energia porque desligou um pouco, desligou o sistema nervoso simpático e ativou o parasimpático. E como é que nós sabemos isso? Porque no início do Yoga Nidra existe uma frase de segurança, que o professor não diz que é uma frase de segurança, mas que agora eu partilho convosco, que é, no início, dentro do Ashtanga Sadhana, no Svastia Yoga, o professor diz sempre: permaneça totalmente lúcido e acordado ao longo de toda a técnica, para assim também poder filtrar e assimilar apenas aquilo que pretender da sua descontração. Então essa é a frase que vocês vão ouvir sempre, depois de se acomodarem, depois de sentirem que repousam o corpo físico. O professor dá-vos essa frase para saber que vocês vão manter-se totalmente lúcidos e acordados, que ninguém vai adormecer. Pode acontecer. Imaginem que naquele dia vocês estão muito cansados e a partir do momento em que se deitam e repousam e fecham os olhos e fazem aquela respiração, puf, adormeceu.
Acontece, não tem mal nenhum, significa que a pessoa estava mesmo a precisar dormir porque estava muito cansada, mas na verdade, se quando o professor diz para voltar ele não volta, gradualmente o professor, se for uma aula presencial, vai lá, dá-lhe um toque e acorda, ou se não chamam pelo nome ele volta. Mas muitas vezes o que acontece é que a pessoa vai, o ideal é que vá no Yoga Nidra, consegue manter a ligação com o que o professor está a dizer, depois perde essa ligação, é perfeitamente natural, e quando volta, onde é que eu já estava? Já não sei onde é que estava. Provavelmente estava naquele lugar que era necessário. Um lugar que não é físico, é um lugar interior, é uma viagem interna. Então, habitualmente, aquilo que nós fazemos é, começamos por relaxar, descontrair músculos, tendões e articulações. Existe uma passagem até pelos órgãos vitais, existe uma passagem pelo sistema nervoso central, existe uma passagem pelo sistema circulatório, por todo o seu corpo, pelo sistema digestivo, e vamos sentir que do topo, da planta dos pés até o topo da cabeça, a descontração é plena. E nós sentimos isso quando deixamos de percepcionar o corpo físico, quando sentimos que na realidade há uma ausência do corpo físico e nós sentimos essa leveza. Depois muitas vezes existe uma associação de mentalização de cores ou uma mentalização de lugares, por exemplo, um lugar que o praticante pode sentir como sendo o seu porto de abrigo, um lugar de eleição. Existem reprogramações emocionais que têm a ver com a purificação. Por exemplo, mentalizar que após descontrair todo o corpo físico se encontra numa queda d'água, numa cascata, e que por baixo dessa cascata a água que cai sobre o seu corpo vai purificar, vai libertar, vai regenerar totalmente, trazer saúde generalizada. Existem muitas técnicas. Nós temos aqui no Tratado de Yoga, como vocês sabem, eu tenho sempre essa bibliografia comigo, e no Tratado de Yoga do mestre De Rose diz sempre que os tipos de relaxamento podem ser cores, podem ser sons, pode ir para a praia em que vai fazer uma amálgama de cores, de sons, de estímulos auditivos, pode ir para uma clareira no bosque, pode ir para uma planície verdejante em que a comunhão com a natureza, com aquele verde que circunda, vai regenerar todo o corpo. Pode ser, por exemplo, a descontração em que vamos induzir o praticante a viajar dentro de uma nau, de um navio, de uma caravela, que vai desbravar o oceano e numa água cristalina descobrir novos horizontes, e quando sentir que chegou ao seu porto de abrigo, largar a sua âncora e aí ficar, estabilizar e recuperar totalmente. Existem muitas reprogramações. Aquilo que nós temos que realizar sempre quando fazemos o Yoga Nidra é também uma libertação e um estado de confiança. Para isso nós temos que saber que estamos com um professor em quem realmente confiamos, não é? Dentro da nossa aula, se vocês já praticam com o vosso professor dentro do Swastika Yoga, ele vai-vos direcionando e vai trazendo aquela técnica que vocês vão saber que quando terminarem, quando regressarem dela, voltarão com outro ânimo, com outra energia. Então, imaginando que agora, depois dessa descontração, que poderá ser a descontração muscular e articular, que pode ser também uma indução visual, em que vão viajar para aquela praia deserta, idílica, com a areia morna, onde o vosso corpo repousa, o som do mar que vai suavemente acariciando a orla da praia e também acariciando a planta dos pés, e sentir esse conforto e a brisa morna que suaviza na sua pele o calor dos primeiros raios solares da manhã, que vão também afagando o corpo e o cabelo. E nesse sentido, quando começa a regressar, faz também um regresso gradual, mas sempre efetivo. Nós nunca saímos do Yoga Nidra de forma rápida, saímos de forma lenta, gradual e através dos 5 sentidos. Então, imaginando que o nosso corpo é um triângulo. Esse triângulo representa, na realidade, a nossa forma. Sabendo que na base, visualizem esse triângulo, na base nós temos o alicerce, que é o físico denso. No intermédio, mais estreito, nós temos emocional. Temos a sublimação energética e emocional. E lá em cima do triângulo, a parte mais pequena,
mais fechada sobre si mesma, temos a tríade superior, que é o mental e o intuicional. Então, por isso nós começamos a relaxar e a descontrair da planta dos pés para o topo da cabeça, não é? Do mais denso para o mais subtil. E o regresso é da mesma forma. Então, é do mais denso para que comece gradualmente, ou melhor, quando mergulhamos no Yoga Nidra, é do mais denso para o mais subtil. Quando voltamos, é do mais subtil para o mais denso. É sempre ao contrário. Então, nós começamos primeiro por escutar melhor os sons em redor. Esse estado de leveza que os estímulos auditivos nos vão trazer a consciência de que vamos regressar. Começamos por inspirar profundamente, sentir o aroma do nosso corpo, o aroma da sala, a presença do nosso corpo na sala ou no lugar onde estivermos. Pode ser à beira-mar, esse estímulo da maresia. Depois move suavemente a língua dentro da boca, estimulando o paladar, sentindo-o mais apurado. Movimenta suavemente os olhos por baixo das pálpebras, começa a entreabri-las e a distinguir cores, formas, sombras. E por fim, então, começa a movimentar os dedos das mãos uns nos outros, os dedos dos pés. E só depois desse regresso que é físico, começa então a espreguiçar, a alongar, a tracionar, a bocejar, a trazer lenta e gradualmente o seu corpo ao movimento, mas sem dispersar. Então, recapitulando, quando nós mergulhamos no Yoga Nidra, é sempre do mais denso para o mais subtil. Descontraímos primeiro o físico denso, para que ele se liberte. Depois sublimamos a nossa energia com mentalização e indução da prática. Sublimamos as emoções com aquela indução, a viagem interior, de que vai até à cascata, que está a purificar o seu corpo, e depois deixar fluir naturalmente. E quando o professor pede para voltar, através dos 5 sentidos, é do mais subtil para o mais denso. Ok? Agora que percepcionam que no sistema nervoso parasimpático nós precisamos desse repouso e assimilação. No inglês eles têm uma expressão muito boa que é rest and digest, não é? Por oposição ao fight or flight, que é fuga, luta ou fuga, repouso ou assimilação. Então é muito importante ter essa noção, que nós temos que ter esse equilíbrio. Então, depois de tanto movimento, repousar, assimilar e gradualmente regressar. E quando regressamos do Yoga Nidra, desse 7º Anga, nós estamos totalmente preparados e alinhados para a fase seguinte, que é o Anga seguinte, que nós vamos falar na próxima semana, está bem? Que eu não posso falar hoje, mas que na realidade é o Samyama, é a aprendizagem e o treino de meditação. Então as pecinhas encaixam-se todas como um puzzle, há um ciclo virtuoso que se encerra sobre si mesmo. E reparem que na verdade o yogin começa sentado, vai fazendo a sua prática até praticamente ao Kriya, se quiser passar à posição de pé na purificação interna, mas também pode fazer o Kriya sentado, não é? E por fim, quando vai para o Asana, em que faz todos os movimentos para que depois se deite. E quando se deita no Yoga Nidra, para assimilar, volta a sentar-se e a prática encerra-se sobre si mesma no 8º e último Anga, que é o tema da próxima semana. Então, para que vocês possam desfrutar totalmente do Yoga Nidra, na realidade eu hoje tinha pensado fazer uma vivência, mas como o Yoga Nidra funciona muito melhor depois da prática completa, depois de fazer tudo aquilo que nós realizamos dos 6 Angas para trás, eu sugiro que vocês tentem fazer uma prática comigo, podem fazer online, podem fazer presencial, eu estou a dar aulas na praia com grupinhos fechados, grupos de 5 pessoas de cada vez, ou então podem fazer nas práticas que eu deixei nas aulas que estão no YouTube, tá bem? Que são totalmente gratuitas. As minhas aulas online, eu tenho aulas toda a semana e aí nós fazemos a prática completa, muitas vezes ortodoxa, outras vezes heterodoxa, e aí podem desfrutar do Yoga Nidra. Tenho sempre aulas segundas e quartas ao 12h30, à hora do almoço, quartas e sextas às 9h e segundas também às 6h30. Essas práticas são online, são em circuito fechado, no Zoom,
e podem contactar através do e-mail pt-highperformance@gmail.com ou então enviar mensagem aqui pelo Instagram. As aulas que eu estou a dar, os Outdoor Yoga Sessions, são na Praia da Parede, às 8 da manhã, segundas, quintas e domingo, tá bem? E como o mês de maio já está tudo esgotado, estou a abrir inscrições para a semana de 1 a 7 de junho, tá bem? Comecem a fazer a vossa inscrição para o dia 1 de junho, que é uma segunda-feira, às 8 da manhã. Depois já podem ir trabalhar, cheios de energia. São 5 grupos, 5 pessoas de cada vez e tudo em segurança, com um espaçamento de 2 metros entre cada tapete. Na realidade, depois desta partilha, não sei se têm alguma dúvida, queria também desejar-vos um ótimo fim de semana. Espero que vocês possam desfrutar do Yoga Nidra. Criem uma rotina de repouso. É extremamente importante que essa rotina de repouso seja uma rotina disciplinada. Por exemplo, criar um horário em que desligam mesmo totalmente. Eu já partilhei isto com alguns dos meus alunos, posso partilhar convosco. Eu, a partir das 9 da noite, desligo o meu Wi-Fi, deixo o telemóvel na vibração, também se algum familiar me ligar, mas tento desligar sempre e por volta das 10h30 ou 11 eu já estou off. Desligo porque acordo cedo e preciso mesmo de aproveitar a minha energia. Não há milagres. Se nós queremos descansar, temos mesmo que criar uma rotina de sono, de recuperação interna, para que o nosso sistema nervoso parasimpático possa recuperar e nos permita reagir da forma que precisamos nas nossas solicitações diárias, quer seja na profissão, nas solicitações familiares ou afetivas. Tudo o resto vai funcionar muito melhor. Tudo tem a ver com a nossa alimentação, tudo tem a ver com a forma como nós nos relacionamos a nível humano. E o sono, a nossa descultura de sono atual, em que estamos sempre ligados, estamos sempre prontos para tudo, fazemos noitadas às vezes a trabalhar, não é nada positivo. Então encontrem ali o vosso equilíbrio de horário de repouso. E se quiserem experimentar o Yoga Nidra, já sabem, marquem uma aula comigo, vão ao YouTube. Eu vou deixar também esta palestra no YouTube e espero que apareçam mais vezes, está bem? Para a semana nós voltamos ao meio-dia com mais recolha de donativos para a UPA. Espero que vocês possam contribuir sempre, mesmo que não seja um donativo financeiro, como nós estamos aqui a tentar, porque é o único que podemos online. Liguem para a UPA, marquem através do e-mail da UPA um amadrinhamento, um apadrinhamento de algum animal e marquem também uma visita ao albergue, está bem? Que eles adoram receber visitas. Pronto, se não há dúvidas, eu despeço-me com amizade. Até ao próximo programa, está bem? No próximo sábado voltamos. Beijinhos. Não se esqueçam que temos no dia 31 de maio a aula prática, que é um domingo, online, aqui no Instagram, live pela UPA Animais. Essa aula nós vamos fazer toda completa, que será deste domingo a 8, está bem? Sempre no último domingo do mês, de maio a setembro. Beijinhos e até já. Bom fim de semana.